Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e hoje eu decidi então que está chegando o verão, já entramos em dezembro, fazer receitas práticas e para isso a gente vai começar fazendo os recheios, porque eu vou trabalhar com massa de pastel, eu vou fazer uma lasagnete que vai ficar maravilhosa e também vou finalizar com os pastéis doces. Vamos começar fazendo o recheio tradicional de um pastel, daquele pastel tradicional de guisado, né, de carne moída. Então para isso eu vou precisar dos ingredientes que são carne moída de primeira. Quando a gente vai comprar, tem os pacotinhos já prontos, né? Então é melhor que você escolha a carne, então você peça para o seu açougueiro moer para você na hora, ok? Ou se você quiser moer em casa, tem um moedor, faz toda a diferença. Não só para a receita que nós vamos fazer hoje, mas também se você for fazer um hambúrguer, se você for fazer outra receita, a carne, né, você sabe qual é a carne que é e não tem pedaços indesejados ali. Geralmente o pessoal aproveita tudo que está sobrando e moe, certo? Lembrando que se você for fazer hambúrguer, você tem que ter 80% de carne pura e 20% de gordura. Começando então, cebola bem picada, alho picado, um fio de azeite de oliva. Vamos trabalhar essa cebola e eu falo sempre para vocês, né? Trabalhar bem a cebola, as pessoas não têm paciência nesse processo, porque ela vai ficar crua e quanto mais cebola a gente utilizar, mais demorado é. Então você tenha paciência de dourar bem a cebola, pitadinha de sal, que daí ela não queima com tanta facilidade, ela solta um pouco mais de umidade, é um truque de cozinha bem importante. Cebola dourada, vou acrescentar então a carne. Aqui tem 1 kg de alcatra moída. E agora a gente vai ter mais um trabalho que é de dourar bem essa carne. Se eu fritar a carne antes e colocar a cebola depois, contanto que você faça esse trabalho de suar a cebola junto com a carne, ela tenha tempo de cozinhar, legal. Agora você fritar a carne e deixar a cebola ali cozinhando muito pouco, ela vai ficar muito presente, o sabor não vai ficar bacana. Então eu frito a cebola, a carne vai deixando umidade, não vai ter problema de queimar, a umidade natural da carne vai se soltando, vai transferindo sabor e essa cebola vai passando sabor para a carne e isso é muito importante, tá? Esse processo, e é legal isso, tá? É o mesmo processo que a gente vai utilizar para fazer um molho. Então essa primeira parte a gente vai separar depois que o guisado estiver pronto para fazer o pastel, mas também vamos seguir a receita para fazer um bolonhesa prático. Porque o bolonhesa vai muitos ingredientes. O ragu, a bolonhesa italiano, ele é feito com uma base de cebola, cenoura e salsão. É um trio aromático. Mas às vezes a gente não tem tempo de cortar todos esses ingredientes, a gente não tem tudo em casa e eu vou ensinar para vocês um molho bolonhesa que fica super saboroso, é o que a gente faz na minha casa, tá? Não acrescenta vinho, não acrescenta cogumelos que o ragu à bolonhesa pede, né? Então, dessa maneira, é a maneira prática que você pode fazer um panelão, guardar na geladeira e você pode fazer diversas receitas. Agora é um trabalho de paciência, com a espátula aqui eu vou já soltando essa carne, eu quero que ela fique bem soltinha. Vou temperar a carne com sal e aqui é importante também porque a carne, se eu deixar ela sem sal e depois eu salgar o molho, tá? Ela nunca vai absorver sal do molho. Então, seja um picadinho, seja um frango que você está utilizando, né? Fazendo um molho de frango, um molho de cordeiro, sempre salgue e tempera a carne, né? Nesse momento ou fora. Pimenta do reino. Vou acrescentar também o alho. Aqui tem 2 dentinhos de alho bem picados e a poção mágica, né? A gente vai acrescentando sabor, né? Vai cuidando da receita. Vocês viram que a umidade da carne não comprometeu a cebola, né? Que também é muito importante não queimar a cebola para não trazer nenhum sabor amargo para a receita. Nessas minhas indas e vindas em restaurantes, conhecendo os bastidores de cozinha e vários lugares que eu passei, porque além de apresentador do Truques de Cozinha, eu sou consultor de restaurantes, a gente já viu várias maneiras, né, em pastelarias de se fazer o guisado que vai dentro do pastel. Geralmente o que as pessoas fazem? Pegam um panelão, colocam toda a carne moída lá dentro,
ela vai criar líquido, vai se cozinhar nesse líquido, aí acrescenta, né, caldo em pó para dar sabor, e não é o que a gente quer. Aqui a gente está, né, cozinhando a carne, ela vai perder toda essa umidade e vai secar, e aí a gente vai dourar ela, intensificar o sabor dela. Assim faz toda a diferença. O resultado é outro em sabor. Depois de uns 15 a 20 minutinhos trabalhando essa carne aqui, ela fica com essa consistência. A umidade toda voltou para dentro dela, evaporou também, né? Mas a gente tem intensidade de sabor. É muito diferente de botar numa panela e deixar essa carne cozinhar com o próprio líquido. Reparem que a cebola desapareceu, o alho desapareceu, e era o que a gente queria. Chegando nesse ponto, vou desligar a chama, a gente vai reservar a metade então, para a gente fazer o recheio do pastel, e a outra metade para a gente dar sequência à receita. Muito bem, agora a gente dá sequência ao molho, certo? Uma colher de extrato de tomate, e eu vou misturar bem esse extrato de tomate e vou tostar ele um pouquinho, certo? Fogo baixo, para tirar a acidez, faz toda a diferença. É um bolonhesa rápido, prático, certo? Diferente do tradicional, que você começaria com cebola, cenoura e salsão bem picadinhos, né? Não só a cebola, e depois trabalharia a carne, vinho tinto, e assim daria a sequência para fazer o ragu, que são os molhos à base de carne na Itália. Agora, uma lata de tomate pelate, ou você pode utilizar o tomate sem pele, sem semente, cortado em cubinhos também vale aqui. Também tem a passata de tomate, e agora eles têm um preço bem bom. Antigamente, você utilizar esse tomate que é italiano era extremamente caro, né? Agora não, né? O pessoal já se acostumou e aumentou a demanda, então ele vem com um preço bem interessante, tá? O tomate italiano ele é um pouco mais adocicado do que o nosso, então a gente não precisa corrigir a acidez com açúcar. Se você estiver utilizando o nosso tomate, sem problemas, tá? Vai provando, se precisar sentir que ele está ácido e precisar corrigir a acidez, vai colocando um pouquinho de açúcar de cada vez, até que fique do jeito que você gosta. Eu quero um molho mais encorpado, tá? Eu vou montar a lasanhete em camadas, certo? Em vez de montar uma lasanha inteira, mas também vou explicar para vocês como se faz a lasanha inteira. Vou fazer um corte na massa e servir ela em porções individuais. A gente vai aqui apertando o tomate, ó, tá? Misturando bem. Agora é baixar bem a chama e deixar isso cozinhar por mais ou menos uns 30 minutos, certo? Vai secando a água, você vai acrescentando água. Pode acrescentar caldo também, se tiver caldo em casa, tá? Mas já está bem saborosa essa carne, então tem bastante intensidade de sabor. A água entra bem aqui. Sempre com o caldo entrar, tem mais intensidade de sabor, tá? Tenho aqui manjericão que combina muito bem com tomate, com molhos, tá? Vou largar 2 galinhos de manjericão e depois a gente retira. Vai passar um sabor sutil para a receita, e o molho de tomate com manjericão fica sensacional. Se você não gosta da erva, não utilize, é um detalhe. Mas lá no finzinho, quando a gente provar a receita, esse gostinho vem de manjericão, a gente sente esses detalhes diferentes. Enquanto o molho está cozinhando ali devagarinho, a gente vai fazer um molho branco também com a mesma ideia, super rápido, super prático, 3 ingredientes: farinha de trigo, manteiga, leite. O que você tem que entender como vamos fazer um bechamel, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? A mesma proporção de farinha e de manteiga. Se a gente usa 50 gramas de farinha, a gente vai utilizar 50 gramas de manteiga para fazer um roux, que é a mistura de farinha e manteiga. Então eu vou utilizar aqui mais ou menos umas 50 gramas de manteiga. Se você não tem experiência, é bom ter uma balança e pesar. Mais ou menos 50 gramas de farinha de trigo. Fogo baixo, a gente vai misturar a manteiga com a farinha. O roux, essa mistura aqui de manteiga e farinha, você pode guardar também. Ou se o molho está muito líquido, o truque de cozinha é você fazer o roux, mistura a manteiga e a farinha e você vai acrescentando pedacinhos no molho. Ele faz com que o molho espesse e engrosse, tá? O segredo aqui é trabalhar bem essa farinha para ela não ficar com resíduo na boca, né? A gente não sentir o gosto da farinha crua. E fazendo dessa maneira,
ele não empelota geralmente, tá? Se ele empelotar, coloca no liquidificador e depois ele volta para a panela para finalizar o cozimento. Vou acrescentar pitada de sal e a pimenta do reino. Noz moscada é sutileza, certo? Não coloquem demais, senão vai ficar um molho de noz moscada. Não é o que a gente quer, é um bechamel. Então é um pouquinho só. Prova e depois coloca mais se precisar. Tem aqui meio litro de leite. Eu vou colocar 1/3 do leite e vou misturar bem. A gente vai colocar em 3 etapas. Sempre mexendo, ele vai começar a espessar. Ó, bem rapidinho. Retiro da chama, acrescento mais leite. Volta para a chama, o fouet a gente vai mexendo bem, ele fica líquido de novo e depois ele vai voltar a espessar. Sempre de olho no bechamel que a gente está fazendo e também no nosso molho aqui, que está cozinhando devagarinho na frigideira. Se precisar de mais líquido você coloque, certo? Quanto mais cozinhar, melhor vai ficar. Dessa base aqui de molho branco, você pode fazer diversos molhos. Se for acrescentando queijos aqui, a gente vai fundindo esses queijos, então você pode usar os queijos e fazer um molho de queijos. Um molho de parmesão, um molho de pecorino, um molho de gorgonzola, tá? O gorgonzola entra aqui, derrete ele, você tem um molho de gorgonzola. Se eu colocar uma boa mostarda Dijon, eu tenho um molho de mostarda. Quer usar mostarda escura, faz um molho de mostarda escura. Então são importantes as bases, esse é o início do processo quando você vai para uma escola de gastronomia, né? Aprender essas bases e caldos. Super úteis e super versáteis. Super fácil, super rápido de fazer e bem diferente de comprar pronto, né? Assim você está fazendo a sua receita. Importante também, você pode usar, como eu vou fazer, eu quero ele bem concentrado para a montagem da lasanha, eu fazer as camadas, né? Você pode deixar ele um pouco mais leve também, dependendo da receita. Aí é tempo de cozimento, calma, tudo vai dar certo. O bechamel cozinhando, fogo bem baixinho, tá? Ele vai engrossar de novo. Enquanto isso, eu vou retirar o manjericão aqui que eu coloquei para aromatizar o molho vermelho. Tá pronto, certo? Vou desligar a chama, já reservo. E também o bechamel tá pronto. Então as duas bases para a gente fazer a nossa lasanha estão prontíssimas. Agora a gente vai para a montagem de tudo isso, né? Vamos fazer as receitas, os pastéis e depois a gente vai fazer uns pastéis doces também, que são uma loucura verdadeira. Praticidade e facilidade é a ideia do Truque de Cozinha. Muito bem, pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Truque de Cozinha. Muito bem, estamos de volta e antes de a gente voltar para as receitas, estou lançando um curso de risotos online. É muito simples. Você entra no site truquesdecozinha.com.br, certo? Se cadastra lá e você vai ter todas as informações. São mais de 16 receitas em 17 módulos, com um preço bem bacana. Então, voltamos para nossas receitas. Temos aqui a carne, que a gente trabalhou na frigideira, deixamos ela dourar bem, né? Temperamos com sal, pimenta do reino. Agora eu vou acrescentar salsa picada, ovo que eu cozinhei, vou temperar esse ovo com sal. Importante, truque de cozinha, tá? Ninguém quase faz isso, porque acha que a carne vai passar para o ovo e assim por diante. Não, cada ingrediente tem que ter um cuidado especial. E aqui o ovo pede esse sal. É a mesma coisa que a gente falou antes. A carne não absorve sal do molho, tá? O ovo também não vai absorver. Então, cada ingrediente a gente tempera e faz toda a diferença na finalização. Vamos lá, acrescentar o ovo à mistura. Quem não gosta de um bom pastel de feira, né? Quando eu vou a São Paulo, tradicionalmente a gente vai lá para provar o pastel. Aqui a gente está fazendo o recheio mais tradicional que todo mundo ama. É esse cuidado, esse amor e essa diferença que fazem das receitas mais simples as mais deliciosas. E aqui você tem mistura de ingredientes super versátil, que você pode servir com arroz branco, você pode colocar com uma salada, né? É saudável e é rápido de fazer. Como eu vou utilizar a azeitona, eu vou trabalhar com ela aqui, tá? E então, na área de trabalho, eu vou retirar as laterais dela aqui. Ou eu uso a azeitona sem caroço, porque se a pessoa vai morder um pastel que o recheio está oculto, né? Se você botar uma azeitona inteira com um caroço, pode acontecer
um acidente, quebrar um dente e tal. Então, nunca utilize azeitona com caroço. Vou utilizar a massa de pastel da Italiani, nosso parceiro aqui no Truques de Cozinha. E esse foi um lançamento da Agas, que é uma feira que acontece todo ano, que é dos fornecedores de supermercado. E a Italiani estava lá com essa massa e eu provei um pastel no stand sensacional. Vem uma dica para vocês. Muita gente me pergunta e a gente conversa com muitas pessoas que querem montar um negócio de gastronomia. Primeira coisa, você tem que gostar de gastronomia para ter um negócio de gastronomia, um restaurante, um similar, certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ter fornecedores bons e pensar no negócio, né? A gente está falando de pastel e pastelaria existem várias, né? Geralmente a gente vê o pessoal fazendo a massa. Então, se você quer investir num negócio novo, né, você pode comprar todo o maquinário e fazer a sua massa tranquilamente. Mas, pensando no lado prático, no lado que você vai ter sempre a massa igual, né? A Italiani tem a massa em rolo, que você compra a massa, né? Você não tem a mão de obra necessária para ter alguém trabalhando a massa, abrindo massa, a massa já vem pronta, é abrir ela e escolher os recheios que você quer utilizar. As pessoas que vão degustar o seu pastel vão ter a certeza que toda vez que elas forem visitar o seu estabelecimento, elas vão ter a mesma crocância, o mesmo sabor, né? Então é importantíssimo isso. Hoje em dia é o que as pessoas querem, qualidade, é o que a gente está fazendo aqui. Uma simples receita de pastel, porém feita com a técnica correta. Então, se você quiser montar um negócio de pastel, super fácil, né, de trabalhar dessa maneira. Você vai colocando os recheios, vai abrindo a massa. Olha só, já vou determinar aqui o tamanho que eu quero o meu pastel. Eu quero ele desse tamanho. Já faço uma marquinha com a faca aqui, onde é o limite, só para mim saber. Agora a gente vai colocar o recheio ao meio, sabendo que eu tenho que virar ele, né? Todo mundo fala do famoso pastel de vento, né? Aqui não. Aqui não. A gente vai caprichar. Vou colocar aqui então um ovo inteiro. E aí quem gosta, né? Quem gosta de azeitona, vamos colocar as azeitonas. Aí eu tô fazendo com recheio tradicional? Sim. Mas você pode fazer também com todos os sabores que existem nas pizzarias, né? Tem centenas de sabores. Pode fazer portuguesa, margarita, o que for dentro do pastel, tá? Agora, com toda a calma, eu vou virar até ali onde eu determinei. Vou fechando aqui a lateral e já pressionando. Aonde eu determinei, eu corto. Já tenho, então, um pastel no formato do pastel de feira, prontinho aqui, recheado com ovo, com azeitona. Aí eu terminei de utilizar, posso guardar na geladeira e utilizar depois, certo? Uma bela opção para você fazer bastante pastel. Deixa com o plástico até a hora de fritar. Aí eu tenho a massa de pastel aqui que eu vou utilizar, que é a massa de pastel caseiro. Na composição vai um pouquinho de cachaça, tá? Para dar aquelas bolinhas e ser exatamente igual ao pastel que a gente foi criado, né? Com aquela massa feita em casa. Agora a gente vai fazer, né, o tradicional aqui com a massinha. Então, de um lado o recheio, a gente vai colocar um pouco de mussarela ralada aqui. Quando a gente morde o pastel, tem o recheio e tem a mussarela, né, fazendo aquele ponto de fio maravilhoso. Com todo cuidado a gente vira, encontra as extremidades. Pastel é uma facilidade, eu estou mostrando aqui justamente pela essa parceria que a gente tem com a Italiani, vem de encontro ao que a gente tem de ideia aqui no Truques de Cozinha. A gente faz receitas elaboradas, a gente monta os pratos e tal, mas também tem esse lado prático. E também tem o lado de as pessoas que não sabem cozinhar. A gente está aqui para ensinar, desde a coisa mais básica, que é fazer um bechamel, né, que vai se transformar numa grande receita, e principalmente o que você consegue fazer com uma receita única. É isso que eu tento passar, né, para vocês. E agora a gente vai partir para lasanha. Falei para vocês que eu ia montar uma lasagnete, né? Então a lasagnete é bem legal e você pode utilizar a massa de pastel da mesma maneira, fica redondinha e vai fazendo as camadas, tá? Eu vou utilizar a massa de lasanha da Italiani. Tudo que eu fizer aqui, certo? Você pode fazer numa assadeira tranquilamente para fazer para toda a família, tá? A gente está fazendo aqui diferente porque
estamos pensando numa porção individual. Vou separar a massa aqui com o plástico. Mais ou menos 3 dedos aqui eu vou cortar a massa, certo? A montagem é muito simples, nós temos as duas bases, tá? Tem a mussarela aqui e também tem um parmesão ralado aqui. São os ingredientes que a gente vai precisar com o bechamel que a gente fez e também com o nosso molho bolonhesa. O que a gente vai fazer então? Vamos pincelar aqui com a colher. Truque de cozinha, que a gente tem o nosso bechamel que a gente fez, ensinou para vocês o passo a passo. Quando a gente vai montar lasanhas, é legal de trabalhar com ele frio, certo? Faz toda a diferença, porque ele monta a lasanha mesmo. Se a gente colocar o bechamel quente e os molhos quentes, certo? O que vai acontecer? O bechamel vai se diluir e vai se misturar com os outros ingredientes. Se você quer aquela lasanha com todas as camadinhas bem certinhas, a gente monta dessa maneira, ok? Agora, retira o plástico da massa de lasanha e a gente começa então a fazer as camadas. Uma bela camada aqui por cima e vamos espalhando. Vamos colocar mussarela, massa por cima, camada de bechamel. Parmesão ralado, mais um pouco de mussarela. Aí a gente vai fazer uma brincadeira, chama molho misto. Então a gente vai colocar uma camada de bechamel do bolonhesa. E aí, gente, não pode ser econômico aqui, né? Vamos colocar bastante queijo aqui por cima para gratinar, parmesão. Vou montar mais uma ao lado aqui, mas reparem, né? A questão das camadas. Isso é bacana de servir. E quando a gente levar para o forno tem que estar pré-aquecido, tá? A 200 graus, por mais ou menos 10 a 15 minutinhos. Vamos pro forno agora. Até a gente ver que queijo gratinou na parte de cima. Enquanto a lasanha está no forno, vou aproveitar para fazer mais recheios de pastel, né? Então tem aqui tomate cereja. Vamos temperar ele com um fiozinho de azeite de oliva. Que é outra coisa que as pessoas não fazem, esse tempero. Vou fazer um pastel de tomate e queijos. Não bota só no tomate, o tomate fica sem graça. Então, tá aí, ó, temperado. Ó, sal, pimentinha do reino, mussarela ralada, e você pode utilizar diversos tipos de queijo para fazer um pastel de 4 queijos, né? Provolone, gorgonzola, todos os queijos aqui dentro, fica uma delícia. Vamos colocar os tomatinhos cereja aqui. Vou rasgar umas folhinhas de manjericão. Se você não gosta de manjericão, não utilize. Um pouquinho de parmesão. Não tem como ficar ruim, né? Deixa o recheio bem ajeitadinho, com toda a calma. A gente vira por cima. Fecha as extremidades com todo carinho. Com a faca aqui, a gente corta bem rente a outra massa. Fecha com o garfo. Pastel fechadinho. Marguerita, né? Tem aqui chocolate branco, tem doce de leite, beijinho, ou você pode utilizar o leite condensado normal, você pode usar creme de avelã, use a sua criatividade. Tem o chocolate branco, o chocolate, as duas cores, aí quer colocar um morango aqui, vai muito bem, né? Doce de leite é legal, usar nozes, castanha do Pará, castanha do caju, amendoim, tá? Eu vou usar aqui um pouquinho de coco. Vou laminar banana, leite condensado aqui então, vamos espalhar bem as lâminas de banana, canela. Muito bem, retiramos a lasanha do forno, olha só que linda que ficou, era o que eu queria, que maravilha. Um galinho de manjericão aqui, tá aqui então, lasanha bolonhesa, a gente vê as camadas, então a gente chamou de lasanhete, né, por isso que foi cortada, né, no formato diferente. Muito bem, pessoal, agora chegou a hora de a gente fritar os pastéis. Então retira-se o plástico aqui. Quando a massinha começa a fritar assim, a gente já pode então retirar ela, colocar o pastel. Importante, tá? Para fritar o pastel tem que ser por imersão, tá? A gente precisa de bastante óleo aqui para a gente poder virar, ele ficar livre desse jeito aqui, ó, tá? Olha só, é um dos truques para ele não se encharcar de gordura. Tem aqui uma assadeira já com papel toalha, e o truque de cozinha é você retirar ele da fritura e na mesma posição que ele sai da fritura, ele continua escorrendo. Então você retira ele de lado, por exemplo, na mesma posição ele vai escorrendo para o mesmo sentido. Se você virar ele, a gordura não sabe para onde vai e encharca o pastel. Legítimo pastel de feira
e a perfeição da massa, né? Olha as bolinhas ali que são tradicionais. Com todo o cuidado, então, a gente vai retirar da gordura. E aquilo que eu falei, ó, a posição que eu vou retirar daqui, eu vou trazer para o papel toalha aqui e vou deixar ela escorrendo no mesmo sentido. Olha só, pessoal, massa crocante, tá? Era o que eu queria. Eu vou cortar aqui, ó. Olha só que maravilha. Tá aqui então o pastel com queijos e tomate, tá? Olha que maravilha isso. Muito bem, olha só, pastelzinho doce aqui de doce de leite para vocês verem como fica. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha e antes de terminar o programa, eu tô aqui com essa cesta maravilhosa de produtos da Italiani. Além dos produtos, tem outros agradinhos aqui, tem um kit de faca de churrasco, vinho, cuia de chimarrão e você pode participar, né? É super fácil. Primeiro, vale só para o Rio Grande do Sul, certo? Segundo passo, você entrar no Facebook, Massas Italiani, entra na fanpage da Massas Italiani, curtir e compartilhar com 2 amigos. Muito fácil, né? Qualquer lugar do Rio Grande do Sul, você vai receber na sua casa essa linda cesta de produtos da Italiani. Não deixe de participar, porque só ganha quem participa. Eu encerro esse programa por aqui, né? Fizemos receitas simples, práticas, né? Pensando no verão, na praticidade, porém extremamente saborosas. Lembrando que o Truques de Cozinha é todo sábado, 11h30 da manhã, aqui na tela da Band.